Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fê Sack, criadora e fundadora desse canal. E como eu sempre digo, tenho sempre a oportunidade de receber pessoas que fazem parte, nesse caso, da minha trajetória profissional e, sem sombra de dúvida, faz ser uma pessoa melhor. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a Cláudia Pita, que é consultora de ética organizacional e ESG, sócia da Evolure Consultoria, conselheira de administração do IBGC, graduada e mestre em Direito pela URGS, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, pós e MBA pela São Paulo e curso de conselheiros pelo IBGC, é professora de ética e ESG em instituições como São Paulo e IBGC, autora de artigos e palestrante. É também diretora do Instituto Brasileiro da Direito Empresarial e membro da Fundação WCD. Atuou por 18 anos em departamentos jurídicos de grandes empresas, inclusive como diretora jurídica e em escritórios de advocacia. É a coautora dos livros Mulheres e ESG, O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder. Cláudia, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. É um prazer ter você. E o prazer é todo meu, Fê. Muito obrigada e já começo parabenizando a você por esse projeto tão bacana do Cara e Coragem, que tô torcendo por ele, apoiando de todas as formas que eu puder. E esse apoio é sempre muito bem-vindo, ainda mais de pessoa como Cláudia. Conforme eu vou fazendo os episódios, Cláudia, eu gosto sempre de... Eu começo lendo a mini bio, né? Que são linhas lindas que contam aí da trajetória profissional, mas nada melhor do que começar sempre querendo saber quem que é a Cláudia Pita, quem que é esse ser humano, essa mulher linda, que é mais linda ainda presencial. Mas quem que é a Cláudia? Ai, obrigada. Imagina. Você estava falando aqui Sabe que eu estudei na URGS, como a gente fala, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conforme eu fui sendo apresentada, né, em vários fóruns diferentes por pessoas diferentes, eu vi que essa sigla, como se escreve o FRGS... Eu sou uma dessas, né? Ninguém fala, menina. Tá bom, ninguém consegue. URGS. URGS. Não, falei porque você me pediu para contar um pouco da história e eu voltei lá atrás, né? Porque eu sou gaúcha mesmo, eu saí do Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, mas tenho uma conexão emocional ainda bem forte com o estado, vou bastante para lá. E toda essa minha formação inicial, aí a minha origem, né? Tanto a graduação quanto o mestrado que eu fiz direto, né? Depois de me formar, foram lá na Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma importância muito grande para mim, assim, formação de valores e de maneira de pensar o mundo, assim. Com certeza. Esse momento inicial, o meu mestrado foi em Direito Público e Teoria Geral do Direito. E é uma base, assim, que me ajuda muito, né? Porque hoje eu transito no mundo da ética e a ética são valores e princípios. E eu aprendi lá, estudando Teoria Geral do Direito, Filosofia do Direito, a manejar valores e princípios, né? Isso na parte formal e agora, muito mais recentemente, como se transforma isso em comportamento humano, né? E cultura empresarial. Então, aproveitei o gancho aqui para contar um pouco, você pediu da história dessa minha origem. Eu mudei para o Rio... quando eu tinha 20 e pouquinhos anos, também logo depois dessa etapa aí de mestrado, por um escritório de advocacia gaúcho que abriu uma filial lá, mas logo entrei na Shell e fiquei entre Shell e depois Raizen, né, em 2011, quando a Shell se uniu à Cosan para criar a Raizen, aí que eu vim do Rio para São Paulo. Então, entre o período de Shell e Raizen, aí de 2003 a 2014, mais ou menos, aí 11, 12 anos. Então foram duas vidas diferentes, né? Rio, Shell e depois São Paulo, Raizen. E aí nos últimos anos que fiz essa transformação grande aí de carreira para trabalhar mais do que o jurídico, né? Eu também me encantei, me apaixonei por comportamento humano. Então hoje eu uso essa base, essas ferramentas, esse conhecimento, né, de estruturas formais, de regras e princípios e tal, mas todo o meu interesse e estudo dos últimos anos é em ciências comportamentais e particularmente neurociência.
E aí juntei aí nos últimos anos com o ESG, né, com a sustentabilidade também. Então hoje trabalho ética, governança e sustentabilidade, ou ética organizacional e ESG. Esse resumão, assim, de carreira. Sou casada, não tenho filhos, tenho hoje 2 dogs maravilhosos, 2 border collies. Pets são tudo nessa vida, Nossa! Né? Ai, a felicidade quando a gente chega em casa, você não sabe quem é que tá mais feliz, né? Porque ter 2 ainda, todo mundo em cima. É uma alegria, uma alegria. Mas esse é um resumão, não sei se deixei de falar alguma coisa importante, tem um monte de histórias de vida aí, mas que não tomaria tempo demais do nosso papo se fosse contar. Não, mas já começou dando pontapé. Acho que já deu para entender muito bem por quais aspectos a gente vai percorrer, né? Acho que como tema central a ética, né? Que é de fato um tema super importante da gente conversar, tanto pela perspectiva da ética nas organizações, mas dos líderes, do conselho, né? Que também é uma pauta super que tem um repertório muito grande para quem está nos assistindo. E aí eu começo sempre por esse, acho que específico ética. Onde que a ética, Cláudia, obviamente no jurídico, mas em todas as áreas, mas quando que você entendeu que existia uma profundidade, um interesse seu de aprofundar no tema, principalmente pela perspectiva do humano, né? Como que ela se comporta frente... Como advogada, né, como diretora jurídica, depois eu passei uns 2 anos ali, depois da saída da Raizen até fundar minha consultoria, trabalhando no escritório de advocacia. Então, como advogada, eu tinha sempre, acho que a vida toda, uma frustração de escrever documentos, seja um acordo de acionistas, um código de ética, um contrato mesmo, né? E não necessariamente ver aqueles documentos virando verdade nas organizações, nas empresas, né? No comportamento das pessoas. E em 2016, quando eu conheci a Thaís Blanco, que é minha sócia na Evolure, que a conheci no curso de conselheiras da Sampo, nós fizemos a turma 1 do ABPW. A Thaís trabalhava já em consultoria em transformações organizacionais, estratégia e cultura. E quando eu comecei a entender o que era o trabalho intencional, estruturado de cultura empresarial, de cultura organizacional, nós duas começamos a nos dar conta que a gente poderia trabalhar aquilo com foco em ética, né, ou nos valores éticos. E aí aprendi com ela o que eu já sabia de vivenciar como executiva, né? Já tinha passado por transformações organizacionais, por trabalhos de cultura. E o foco, normalmente, né, das transformações culturais é muito mais nos pilares estratégicos da cultura, ou seja, aqueles que suportam uma estratégia de negócio, sim, do que nos valores éticos. Que é um exemplo, de todo mundo vai se identificar. Quase todas as empresas lá na sua lista de valores tem lá, agora muito em voga, né? Agilidade, simplicidade, inovação, né? Foco no cliente. São elementos importantíssimos de cultura que tem a ver com uma estratégia de negócio. Sim, a empresa que era conservadora, engessada e tal, precisa se tornar mais inovadora, quebrar paradigmas. Então faz isso, precisa, porque é para se manter no mercado, né? Para vender mais, para ter mais reconhecimento, enfim, ampliar a base de clientes. E tá tudo certo que seja assim. Mas lá no último, depois de agilidade, simplicidade, inovação, foco no cliente, aparece ética, respeito, integridade. E quando os projetos de cultura eram feitos, eles eram cobrindo todos esses pontos da mesma forma. Qual, você que também vivenciou muito desses processos, né? Qual o foco que ética recebia num processo de transformação cultural? Ou respeito, ou integridade, né? Ou coisas mais novas, tipo segurança psicológica, que se fala mais, valores, sustentabilidade, né? Inclusão, diversidade, equidade e inclusão. Se você bota no mesmo patamar os pilares da cultura que tem a ver com o negócio, que são resultado na veia, com aqueles que afetam o resultado mais indiretamente, são mais difíceis de trabalhar. Eles exigem conversas difíceis, exigem que se toquem em certas feridas. Sim. Eles ficavam negligenciados. E aí, conversando com a Thaís, a gente viu, então a gente pode usar a mesma metodologia, ou quase a mesma, para trabalhar a cultura ética.
E foi assim que a gente começou. Claro que quando a gente começou, há 6, 7 anos atrás, nenhuma empresa achava que tinha que trabalhar cultura ética. Ah, claro. Você ia lá, contava, não, vamos fazer um projeto, né, de cultura ética. Não, mas ética a gente tem, né? Ética se aqui, aprende ó, em casa. O que eu mais ouvi, ética se aprende em casa, aqui todo mundo é ético, a gente só contrata pessoas éticas. Isso. Aqui os fundadores, ou os acionistas, ou os executivos são todos éticos, ou seja, ética não é uma pauta para a empresa. É para ficar bonitinho lá no banner, na entrada, ou lá no site, exato, na lista dos nossos valores. Mas trabalhar efetivamente, intencionalmente isso, as pessoas acreditavam genuinamente, não é de má fé, não. Acreditavam que ética não era uma pauta para a empresa. E aí, graças, acho que ao conhecimento científico mesmo hoje, das ciências comportamentais e também aos fatos, né? Foram tantos escândalos seguidos, de escândalos éticos, né, de grandes desvios, grandes fraudes e tal, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Acho que agora está bem claro, pelo menos para as empresas mais maduras, que ética precisa se trabalhar tanto quanto inovação, agilidade, simplicidade, foco no cliente e qualquer outro elemento de cultura. Então, hoje está muito mais bem entendido o trabalho que a gente faz. E quando você e a Thaís, né, vocês desbravam de fato um mercado que até então nem as empresas sabiam que precisavam ter esse diagnóstico. E eu tive a sorte de ter trabalhado em um desses projetos com vocês duas. E eu sei bem, né, o quanto que é engajar, como que você sensibiliza, até porque é um tema muito sensível. Falar sobre a ética muitas vezes passa por tomada de decisão, muitas vezes passa por políticas, e a forma como você comunica e a forma como você se posiciona, né, Cláudia? Então, eu queria muito aprofundar nesse item. Como que se faz um diagnóstico, né? Numa construção em que você está entrando dentro de uma empresa e ter toda essa sensibilidade do que trazer, do que apontar, como construir e aí sim percorrer um plano de ação em conjunto com a organização. Boa, ótima pergunta, porque no início, né? Então, como é que a gente superou essa barreira? Se essa era uma demanda ou uma dor que as empresas não tinham ou não achavam que tinham, como é que a gente conseguiu ficar no mercado, né? E foi pela porta do compliance, porque as empresas diziam, não, ética se aprende em casa, o que a gente precisa trabalhar aqui é um programa de compliance bacana para o mercado ver que a gente tem, né? O código de ética, o canal de denúncias, as políticas, os treinamentos e tal. Ah, tá, então vamos fazer o programa de compliance, né? Que esse é o pilar formal da cultura, ele é importante também, mas deixa a gente entrevistar algumas pessoas aqui, vamos escolher umas pessoas para entrevistar. Ou depois a gente mais ousando um pouco mais, vamos fazer um diagnóstico mais completo, vamos fazer uma pesquisa ampla com os colaboradores, pesquisa anônima, para entender, né, botar o dedo no pulso aí de como essas coisas estão sendo tratadas aqui. Daí passa por tudo, seja corrupção, conflito de interesse ou assédio, né, todos os temas que estão dentro do guarda-chuva de ética, nem todo mundo enxerga, né? As mesmas falhas de cultura, a mesma cultura tóxica que leva, por exemplo, à negligência, que leva a um grande acidente de uma barragem, por exemplo, que mata mais de 300 pessoas, os mesmos elementos falhos de cultura, né, que faltam de cultura ética também cuidado, né, também responsabilidade e tal, levam a pagamento de propina ou a desrespeito e discriminação. É tudo parte de um caldo cultural que extrai o pior e não o melhor das pessoas. Sim. Então, quando a gente faz diagnóstico, quando a gente, então, consegue abrir a porta na empresa para fazer um diagnóstico, é a primeira abertura, né? Então, para aquelas empresas que aceitam fazer o diagnóstico, a gente mede com base numa régua, assim, de maturidade que a gente desenvolveu, que começa lá numa cultura bem tóxica mesmo, né, com todos os elementos de foco exclusivo em resultado financeiro, curto prazo, né, muita agressividade, pressão, desrespeito. Aí tem outros elementos aqui, às vezes, por exemplo, hierarquias muito rígidas, não necessariamente levam a culturas antiéticas, mas pode ser um elemento que, combinado com outros, gera silêncio moral, as pessoas não sentem segurança psicológica para reportar o que está acontecendo de errado. Então, aqui nesse campo bem atrasado, vamos dizer, né, são os elementos de culturas mais tóxicas. E aí você vai evoluindo, passa por uma cultura de conformidade, muito focada em cumprir a lei, cumprir as regras, muito burocrática, muito... Preciso fazer isso, exato. Então, ok, vou fazer exatamente o que eu preciso, né? Cumprir, pronto.
A cultura de conformidade tem o foco em prevenir responsabilidade, que era cumprir a lei. A pergunta que é o que é lícito, né? O que é legal. Aí, nessa cultura, o jurídico, a área de compliance, a auditoria ganham ali, são os grandes gatekeepers, ganham uma relevância muito grande, né? Todo mundo lava as mãos e pergunta para o compliance. Isso. O compliance aprovou. Não, o compliance não me deixa fazer isso. Sim. Bom, cumprir a lei já é ótimo no Brasil, a maioria das empresas não cumpre toda a legislação brasileira, que é bem ampla, né? Depois você passa por um estágio, eu estou bem simplificando aqui, que é o que a gente chama de cultura de integridade, onde você sai do foco de cumprir a lei e, para além de cumprir a lei, você busca fazer a coisa certa, né? Não é mais a pergunta do que é lícito, a pergunta é o que é certo. E aí você sai dos grandes gatekeepers, né? Do jurídico, do compliance e tal, e essa responsabilidade é reconhecidamente de todos e tem que estar internalizada por todos, principalmente pelos líderes que dão o tom da cultura, né? Mas desde o estagiário, todo mundo tem que se sentir responsável. A accountability é um elemento forte da cultura de integridade, né? Por questionar, refletir, provocar e buscar fazer a coisa certa. Sim. E quando você amplia isso para as demandas mais recentes sobre as empresas, né? Que tem hoje responsabilidade perante a sociedade e vários stakeholders, até as futuras gerações, são os mesmos princípios, mas ao invés de olhar só para dentro de casa, né, dentro do nosso cercado aqui, nós estamos olhando também para o nosso impacto nesses stakeholders externos. As comunidades que a gente afeta, os clientes com um outro olhar, né? Não é só o olhar de agradar mais o cliente para ele comprar mais, mas que dores do cliente ou dos meus fornecedores eu posso colaborar com eles para resolver. Então, os estágios mais evoluídos assim, de cultura requerem lideranças mais conscientes, né? Com uma visão de mais longo prazo, com essa percepção da interdependência da empresa em relação ao seu meio social e ambiental, etc. Então, é a cultura mais avançada, vamos dizer, mais madura. Com base nessa escala, a gente faz perguntas que, claro, que não são assim, né? As pessoas se respeitam, você cumpre a lei. São questionários totalmente customizados, né, para cada realidade, para a gente tentar medir esses elementos de cultura. E fico só imaginando, né, como que deve ser isso, tanto você quanto a Thaís, tendo que trazer qual que é esse diagnóstico, né, em que momento essa companhia tá e principalmente conseguindo gerar insights, né, são projetos que normalmente são liderados pelo board, né, é uma liderança mais sênior, e aí acho legal entender nesse flow, né, de quando vocês começaram, como tá hoje, você percebe já uma liderança mais consciente para esse tema, mais aberto para um diálogo e principalmente para um letramento, né, do que precisa mudar e na prática fazer ajustes? Com certeza, até esqueci de dizer, né? Eu estava dizendo que lá atrás a porta que nos permitia a entrada era do compliance, mas nos últimos anos é muito a vou chamar assim, education, né? De conscientização, sensibilização. Então, uma coisa que eu faço muito hoje, nos últimos 3, 4 anos, aumentou bastante na pandemia, são conversas, seja palestra para liderança, grandes grupos, ou conversas mais fechadas mesmo, conversas difíceis, né, com o conselho, com a diretoria, para gerar essa sensibilização. Muitas vezes uma decisão de fazer o trabalho, o diagnóstico, começa ou é antecedida por um bate-papo desses ou uma palestra e tal. E para isso tem tido muita abertura, assim. Eu tenho feito muito disso nos últimos anos, que me deixa esperançosa, assim. No início, como a minha palestra é muito provocativa, né? Eu até me surpreendia a liberdade que algumas grandes empresas me davam para falar sobre esses assuntos para grupos grandes, sabe? Ou para, às vezes, toda a liderança, às vezes 300, né, gerentes e acima. E eu falava, poxa, vocês têm certeza? É isso mesmo? Vocês não querem fazer uma prévia aqui? Eu passo o conteúdo com o CEO antes.
E assim, vi muita abertura. Claro que quem me procura já sabe o que vai vai encontrar, encontrar. já sabe que vai ser provocativo. Então, sim, para isso tenho visto bastante abertura. Bom, uma vez que a gente entrou, fez o diagnóstico e tem o resultado, um momento que a gente entende que é crucial, talvez o mais crítico do nosso trabalho, onde a gente mais entende que agrega valor, é a forma de devolutiva desse diagnóstico. Sim. Porque se você erra o tom e entrega como algo crítico, nenhum líder gosta de ser criticado. Ele sente que é dele, né? Sente que é ele, sente que é pessoal. Eu que não tô sendo ético, é isso que você tá me falando, né? E aí você perde as pessoas nesse momento. Então, tem que ser um tom certo para mostrar a relevância, né, dos dados encontrados, mostrar que precisa agir, mas também entender que, como sociedade, a gente está num processo de evolução, né? Poxa, a gente não falava de discriminação, diversidade, equidade e inclusão é uma pauta dos últimos 5, 6 anos, exato, né? Então, é natural que você vai fazer diagnóstico e vão aparecer queixas sobre discriminação. Não é uma coisa para, né, a gente se torturar, então, é para pegar o dado e fazer um trabalho em cima. Então, esse momento da devolutiva, né, de fazer as pessoas, a liderança, né? Essa devolutiva é para liderança e depois também pensar como dar a devolutiva para o grande público. É um outro detalhe que tem que acertar a mão, porque as pessoas responderam uma pesquisa e elas estão esperando alguma coisa de volta, né? Então, esse momento é bem chave. E aí, com isso bem compreendido, aceito, internalizado, você começa a pensar nos planos de ação da transformação cultural, que aí eles passam por todos os pilares, né, da cultura. Sim. Pode ser que tenha que melhorar a parte formal, né, que as políticas não estejam claras, não tenha política suficiente, ou o canal de denúncias nem existe ou não funciona, sim, ou a gente não confia no canal. Então, tem uma parte, sim, desse pilar. Tem outras políticas da empresa que preciso olhar, principalmente as de RH, né? Qual é o nosso sistema de incentivos, o que a gente valoriza e premia e reconhece, nosso plano de desenvolvimento, sim, quais são as competências valorizadas aqui, né? No lado pessoal do desempenho, nas competências mais comportamentais. Tem uma parte de comunicação e símbolos e rituais, né? Os sinais visíveis da cultura, né? Quais são os nossos rituais aqui de celebrar. Agora a gente está, por acaso, bem na semana em que mundialmente se marca o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Foi dia 9 de dezembro. Várias empresas têm, né, uma semana inteira ou um dia, enfim, dedicado a discutir sobre isso, né? Se torna um ritual. Mas depois você trabalha as ações de comunicação todas aí, né? Para gerar ou reforçar esses elementos de cultura de integridade ou de sustentabilidade, né? Com a comunicação certa. Mas principalmente são os líderes, né? Principalmente é conscientizar os líderes e fazê-los entender que desenvolver comportamento ético ou consciência ética é como treinar qualquer outra capacidade cognitiva ou técnica, né? Você não pode assumir que você aprendeu em casa. Se você aprendeu em casa, você certamente, na nossa geração, desaprendeu no ambiente profissional. Exatamente. Então, hoje como tantas outras coisas, né, Cláudia? Eu lembro que em uma das empresas que eu passei, o CEO, ele falava assim, não existe o jeito certo, né, de fazer o errado. Então, tá errado, né? E a gente, na grande maioria, a gente tem consciência quando é algo errado. Porque não tem, assim, é um meio errado. Ou ele é certo, ou ele é errado, né? E aí você entra nesse aspecto de ética. E muitas vezes a gente percebe numa tomada de decisão, às vezes uma situação ali, principalmente pautada por ter que fazer algum ajuste no olhar financeiro ou indicador. São nesses momentos, né? Principalmente a alta liderança tem que ter isso como walk the talk. Se a gente fala lá em um dos critérios que nós temos nos nossos valores, se é ética, é no momento de uma tomada de decisão, de uma pressão, enfim, que a gente de fato conta. Nós somos éticos, tomamos essa decisão e até quando algo não sai como planejado, da gente assumir isso, né? Reforçar, realmente. Teve um erro, você trouxe aqui alguns exemplos de empresas, né? Lá fora, barragem, situações.
que foram a público e trouxeram, vamos reestabelecer toda a governança interna, mas até chegar nesse ponto, né, a gente sabe, e você obviamente que vive isso todos os dias, o quanto que essas companhias precisam ter esse diagnóstico prévio, fazer já os ajustes, ter de fato uma dedicação para o tema, né? Ética é de todos, né? E quando a gente olha para a liderança, é de fato deveria ser uma competência específica, né? Não só tratado como um valor. E é tão... eu dei o exemplo da barragem, podia tratar de Americanas, tem vários aqui que nos ensinam muito, né? Mas a gente acha que ética que é uma coisa muito direta, assim, fácil de identificar e tal. E no caso da barragem, que eu não tenho envolvimento com a Vale, falo só como observadora externa, assim, a denúncia por homicídio doloso, né, que foi para o CEO, alguns executivos e alguns dos prestadores de serviço, ela tem mais de 400 páginas. Tem um capítulo inteiro que é voltado para elementos culturais. Cultura de silo, né? O pessoal local ali, os geólogos, os técnicos locais, que eram fechados para os controles corporativos, né? Para a área de auditoria, a área de riscos e tal. Uma cultura de não levar notícia ruim para cima. Então, um problema reportado aqui, veio a auditoria, mostrou que tinha risco de desabamento da barragem. Aquele parecer começa a ser a pílula dourada conforme vai subindo de nível. Quando chega no conselho, já não tem mais notícia ruim para se preocupar. Né? Então, elementos sutis de cultura que afetam a ética da organização. A gente não está falando só de respeito, de cumprir a lei, de não pagar propina. Não, a gente está falando de criar um ambiente onde se minimiza o risco de desvio. Ou onde os desvios são relatados não com aquela mentalidade de punição, de apontar dedo, de culpar, mas com a mentalidade de que queremos ser melhores. Queremos saber do que está acontecendo de errado. Seja um risco de desabamento de uma barragem, seja uma situação de assédio moral ou sexual em uma das nossas plantas. Exatamente. Sabe? A gente quer saber. Essa é uma das mensagens principais da liderança para se instaurar uma cultura ética. E esse tipo de coisa você precisa trabalhar, não necessariamente acontece ao natural. Sim, e você trouxe aqui alguns dos exemplos, né? E quantos que a gente não observa oriundos de canal de ética, ou às vezes uma conversa com a liderança, ou às vezes até de situações de processos não tão estabelecidos ou não tão comunicados, né? Que a gente percebe que parecem ajustes, né? Se tivesse feito uma investigação com todo o rigor, né, que a gente sabe que tem que ser feito, uma escutativa, né, uma forma de se comunicar com todos os colaboradores, porque isso, obviamente a gente puxa aqui a atenção para a alta liderança, mas isso deveria ser de todos, né, todos viverem um processo ético e se sentirem num ambiente de fato seguro, né, para poder expor quando perceber que tem algo que não está em linha, né? E aí você trouxe um tema muito, muito bacana que eu já vou puxar o gancho de conselho, né? Nesses casos que a gente citou aqui, a gente também sabe que nesses últimos, e aí eu acho que o recorte é até menor do que quando a gente fala de diversidade, né? Esse zoom que cada vez mais a gente vê sobre conselho, o papel do conselho, uma governança corporativa e aí a ética, né? Que também se é esperado dos membros ali que participam. Como que você observa, Cláudia? Você hoje, né, tem um papel super ativo e sem sombra de dúvida tem muito contexto, sem te colocar em trazer exemplos, mas o que você observa? Você já vê isso como uma tendência de movimento, das pessoas se apropriando e de fato se posicionando no conselho numa decisão que elas não estão favoráveis? Super bacana tem muito a dizer, né, sobre essa pergunta. Eu acho que tem uma evolução grande dos conselhos, imagino que em todos os países, certamente aqui no Brasil nos últimos anos, né? Os conselhos originalmente, até há poucos anos atrás, eram muito pró forma, né? Aquele colegiado, aquela reunião de pessoas, em geral, muito importantes, né? Ex-ministro, grandes empresários, grupos mais homogêneos, né? Muito mais homens, executivos ou ex-executivos e tal,
que sentavam ali mais passivamente do que ativamente para ver um reporte de resultados financeiros, né? E assinar a ata no final. Assinar a ata. Então, era mais pro forma mesmo. Não por culpa de ninguém, era assim, a gente estava aprendendo qual é o papel de um colegiado, né? E de uns tempos para cá, até por conta, e aí o Brasil é bem agressivo nisso, né? Dos riscos de responsabilização pessoal de administradores, seja diretores, seja estatutários, seja conselheiros, os conselhos começaram a ser mais diligentes, mais ativos, perguntar mais, né? Entender mais, ou buscar entender mais. Mas claro que ainda mais numa companhia muito grande, né, muito complexa, existe uma distância entre quem está sentado lá no conselho, se reunindo, quando muito, uma vez por mês. Muito. Né, e uma operação que está acontecendo, às vezes, espalhada geograficamente em todo o país, né, com pessoas que o conselho nem conhece, etc. Como é que o conselho pode pegar as rédeas, né, de tudo isso? Não pode saber se a operação está correta em termos de, seja operacionais, comerciais, mas de comportamentos também, alinhamento cultural, em todas as localidades. Mas pode, sim, encomendar diagnósticos da cultura. E o conselho é o grande guardião dos valores da empresa. Então, é responsabilidade dele, sim. Não ter certeza... garantir que um fulaninho, né, não tá praticando assédio sexual lá no interior, numa operação. Não é isso, não é olhar o caso a caso. Mas é garantir os processos, a estrutura toda e a cultura que buscam repelir esses comportamentos tóxicos, né? E seja ilegais, imorais, antiéticos, enfim, desrespeitosos, discriminatórios, todos eles. Então, garantir um contexto. Tem uma das frases de um dos nomes aí da ética comportamental que diz assim: uma companhia ética não tem a ver com... Eu estou fazendo uma tradução do inglês, por isso que ela vai sair feia, mas não tem a ver com contratar pessoas boas ou más. Tem a ver com desenhar contextos organizacionais que extraem o melhor e não o pior das pessoas. E o desenhar aqui é design mesmo, é o mesmo conceito de design thinking, né? Da gente pensar em todos os elementos que estão influenciando o comportamento. Sejam os formais, as políticas, os processos, né? As denúncias, sejam os mais sutis formadores de cultura, né? Os incentivos e os desincentivos de comportamento tácitos, né? Aqueles que a gente sabe, isso que está escrito no papel, mas na prática a gente sabe muda um pouco. Que a gente tem que fazer isso. Então, esse a gente também quer trabalhar. Então, sim, cabe ao conselho buscar conhecer a cultura vigente, né? Não só o checklist de compliance, mas a cultura vigente. E não é fácil, mas não é impossível, e cada vez mais com dados públicos, né? Esse nível de transparência que a gente tem, redes sociais, inteligência artificial e tal, você já tem rankings de ética que são públicos, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, os conselheiros podem, inclusive, se beneficiar de informações públicas. Tem Glassdoor, tem Reclame Aqui, você consegue ter um pouco de informação sobre cultura mesmo antes de fazer um diagnóstico. No caso mesmo das Americanas, que agora não para falar de conselho, mas para fazer um paralelo, a Americanas entrou em todos os reconhecimentos, né, de boa governança e de ESG. O ISE, o Índice de Sustentabilidade da Bolsa, Novo Mercado, lá fora também, vários reconhecimentos de boa governança e sustentabilidade. Só ela não obteve, até onde eu sei que tentou e não conseguiu, que foi o selo do Sistema B, de empresa B. E lá, e isso mostra, a impressão que eu tenho também, né? Não sou especialista em todos esses órgãos que avaliam, certificam e fazem rankings, mas sei que o Sistema B faz uma análise mais aprofundada, que sai do checklist formal. Sabe? Tem política? Tem treinamento para fornecedores? Tem. Mas
qual é o incentivo aqui, afinal? Sim. E, né, na Americanas era um pouco sabido para quem acompanha o mundo corporativo no Brasil, que é uma cultura de meritocracia selvagem, como eu dizia, né? Uma cultura que empurrava as pessoas para fazer o que precisassem fazer para ganhar a remuneração variável, que era muito importante no pacote total de remuneração. Então, o sistema B, a metodologia deles captura isso. Mesmo não fazendo nem auditoria, nem diagnóstico. Sim. Mas é só um olhar mais sensível a quanto a cultura, de fato, influencia os comportamentos, não só a estrutura formal. E o conselho pode e deve fazer isso, e os conselhos têm feito cada vez mais, né? E o que vem antes, né? Eu sei que talvez seja uma pergunta difícil de responder, mas o que vem? Vem uma vez que se tem tamanha situação de mercado, onde tem uma exposição não só da marca, mas principalmente de um contexto econômico em que o board, conselho, se apresenta dizendo que não tinha conhecimento, ou já existia esse movimento de ter uma mudança do conselho, de ter uma padronização, uma governança efetiva dentro das organizações? Quem que vem primeiro? Vem primeiro a mídia, então exposição dessas empresas e por consequência, vamos mexer aqui o nosso conselho. Na tua visão, o que começou? Começou a explosão aqui na pandemia por várias situações e aí as empresas começaram a entender que deveriam dedicar um olhar profundo para os seus conselhos ou não. Esse movimento estava acontecendo ainda que tímido, mas aí acabou acelerando e muito pautado nesse vazamento de informação ou acho que toda essa polêmica que saiu. Em ética e governança, as evoluções, eu acho que dá para falar parecido em outros temas também de estratégia e cultura empresarial, mas em ética e governança as evoluções, as transformações acontecem por várias razões. Tem gente que fala, não sei quem disse a frase a primeira vez, mas ela é usada o tempo inteiro, né? Por conveniência, por constrangimento, por conformidade. Mas brincando aqui com essa fala, ou por um momento de emergência, a transformação é emergencial, é assim que a gente chama mesmo, porque tem uma crise reputacional, financeira, multas, prisões, enfim, aí você precisa fazer uma transformação. E aí a metodologia de transformação, o plano de transformação, ele é muito agressivo, porque ele precisa, em pouco tempo, romper com as práticas passadas e mostrar para o mundo externo que está rompendo. Não basta só mostrar, você tem que realmente tratar. Então, isso significa demitir executivos, mudar todas as políticas, remuneração e tal. É muito mais traumático, mas é porque já é para salvar de uma crise, né? Sim. Mas você também pode ter transformações que são mais proativas. A empresa está percebendo que precisa se ajustar a novas demandas de stakeholders, de investidores, de consumidores, ou a regulamentação ESG, isso é bem evidente, né? A regulamentação que está mudando, está ficando cada vez mais rigorosa, né? O meu cliente europeu está exigindo um monte de coisa que não exigia, o investidor quer fazer due diligence aqui para saber se a gente tem diversidade suficiente. Então, as empresas podem se antecipar a esses movimentos, fazer isso de forma mais proativa. E aí você tem mais tempo para fazer essa transformação, né? Sim. Então, tanto a melhoria na governança, conselhos mais robustos, mais diversos e mais independentes, com menos conflito de interesse, né? Quanto menos relacional e mais profissional, né? Exato. Isso pode acontecer tanto em resposta a ataques, a crises, quanto de forma mais proativa mesmo, né? Sem tanta pressão. Por exemplo, diversidade em conselho, já que a tua pergunta destacou aí a evolução dos conselhos. Agora a gente tem no Brasil, a partir de, acho que 2025 e 2026, as companhias abertas vão ter que, no formulário de referência, dizer, né, se já tem na diretoria e no conselho uma mulher e mais um membro, né, de um outro grupo subrepresentado. São metas pouco ambiciosas, né? Somando toda a população do conselho e da diretoria, uma mulher e mais um membro, que pode ser um negro, alguém da comunidade LGBT, um PCD, enfim.
E tem ainda um prazo de adaptação longo. Mas, de qualquer maneira, é algo que... Uma norma que está cutucando. Né? E ainda é para ti que eu explico. Então, a companhia ou faz ou explica. Mas, assim, socialmente é quase inexplicável você, nesse prazo todo que foi dado, não conseguir atender a esse requisito, né? Então, são movimentos naturais de evolução. E é muito mais fácil ir evoluindo antes de estar na crise. Sim. Né? E observo muito que esse movimento, Cláudia, ele obviamente tem um empurrão, né? Tem de fato um órgão que regula, falando, agora obrigatoriamente vocês têm aí X meses para se adequar a esse padrão, ou seja, não dá mais, né? Temos que... É daqui para frente, né? Então não tem como voltar para trás. Da mesma forma, todas as políticas e o formato do que é esperado de um conselho, cada vez mais é de um padrão do que se crava hoje para frente. Então, cabe aqui aos conselheiros que estão nos ouvindo, quem faz as formações, ter muito claro, né, qual que é o papel. Já se foi no passado um papel que, de fato, era mais para escutar o que tinha na reunião, uma reunião com, às vezes, com espaçamento maior, enfim. Eram objetivos do passado, acho que nem cabe a gente ficar aqui discutindo muito o que foi o passado, mas daqui para frente, o quão sério, o que é esperado dessa independência, dessa imparcialidade de quem, de fato, senta como membro do conselho, a gente trouxe aqui alguns aspectos. Talvez não venha, né, nas apresentações alguns temas de reputação, mas o quanto que a gente pode pedir, qual que é o diagnóstico? Tem algum ponto que vocês queiram trazer? Como que está o canal de ética da empresa? O que vocês estão percebendo? O que vem sendo trabalhado como ética, né, dentro da nossa companhia? A gente quer participar, então hoje já se tem, né, acho que em grandes corporações a gente tem já os comitês específicos para auditoria, mas isso também, né, tá sentado ali, não custa perguntar como que tá, qual que é, né, quais são os pontos que estão sendo trabalhados, a tecnologia com esse cybersecurity, né, a gente tá vendo tantos casos vindo à tona, então acho que faço um convite para quem tá nos acompanhando, de fato assumir esse papel, né, só assim a gente consegue reconstruir o que foi a nossa sociedade e fazer de fato que daqui para frente a gente tenha uma governança muito mais ativa e como conselheiro a gente se sinta muito mais em paz de realizar o nosso trabalho, né, não sei se esse tipo de mensagem para você total, também, né? Ressona total aqui com a minha forma de pensar. E eu adoro trabalhar essas escalas de maturidade, né? E a minha escala de maturidade em conselho, o conselho que eu chamo de transformacional, que a gente ainda não tem, né, na realidade, mas é um modelo, assim, para a gente visualizar. Para ele atender a todos esses anseios, né? O tipo de composição que você tem que pensar. Ele é muito diferente do que... Hoje a gente pensa, né, ainda, né, um headhunter pensando em conselho, pensa em executivos ou ex-executivos. Né? E tem que ter executivos e ex-executivos no conselho. Mas hoje a gente precisa de outras, na minha visão, para um conselho ser realmente transformacional, né? Liderar uma empresa que é protagonista não só em gerar resultados financeiros acima dos da concorrência e tal, mas também em transformar o mundo para um mundo melhor, que é o que hoje se espera das empresas, né? Não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico Mundial, é a ONU, são os grandes investidores, enfim. Tem que ter outros perfis, então eu provoco, assim, lá no IBGC mesmo, nos fóruns, talvez perfis acadêmicos, né? A gente fala tanto de gente, jovens da tecnologia, para antecipar tendências tecnológicas e tendências sociais. Nossa. Qual o impacto na sociedade da inteligência artificial? Como é que a empresa vai lidar com esse novo ser humano que está imerso aí, né? Numa tecnologia ou, né, em riscos e em potencialidades que a gente não tinha nem ideia? Exato. Quem é que está olhando para isso? Né? Quem sabe trazer alguém, e aqui eu estou só lançando exemplos, não estou dizendo que todo conselho tem que ter um acadêmico, né? Mas mudança climática, por exemplo, se a empresa, né, daquelas que, por exemplo, do setor de óleo e gás, né, que tem nas mudanças climáticas um dos seus temas prioritários, mais materiais, será que não tem que ter conselheiro que é especialista mesmo nisso, né? Ou quem sabe alguém do terceiro setor, já que a gente vai ter que lidar com problemas sociais que antes a gente
que não eram importantes para a empresa, né? Não estavam nem na pauta, mas que agora entraram na pauta por todas essas razões. Será que a gente não precisa trazer alguém mais apto a lidar com isso, com um entendimento diferente? Então, essa composição dos conselhos que eu chamo de conselhos que podem ter o poder transformador. Com cuidado, né? Você tem que pensar essa composição ideal, porque olha o que acaba de acontecer na OpenAI. Olha o que o conselho, que era um conselho totalmente independente, com um mandato para olhar para o bem da humanidade e não para os resultados financeiros só, porque a entidade lá em cima, acho que todo mundo que está ouvindo vai acompanhar bem essa história, mas a entidade controladora da OpenAI era e é sem fins lucrativos, e o mandato do conselho lá em cima não era se preocupar com a viabilidade financeira da empresa, mas só com a segurança e responsabilidade da inteligência artificial desenvolvida lá. Fizeram essa pataquada, né? Acabaram de fazer, então... Que exposição, né? Só independência, só boa vontade e só conhecimento técnico em áreas específicas também não é suficiente. Então, olha que difícil compor um conselho que está apto ao mesmo tempo que continua mantendo a sustentabilidade financeira da empresa, a longevidade dela, está olhando para tantos outros problemas que até há 10 anos atrás não eram problemas de empresa. Era um problema do governo, ou da sociedade, ou das famílias, ou da escola, mas não das empresas. E a gente não se apropriava, né? Como empresa, como corporação, né? E quanto mais... eu fico sempre pensando como que eu consigo olhar para cada situação de uma forma otimista, né? Eu fico muito otimista, independente de quem gerou, como começou, mas eu vejo um movimento, né? E você que está aí acompanhando não só pela esfera da ética, mas esfera conselho, e está em sala aí com grandes pessoas, né? Com um networking riquíssimo, eu acho que o movimento já traz um incômodo, né? Principalmente para quem não está olhando para essa pauta. ESG é algo que vivo, né? Que acredito muito que todas as companhias, no mínimo, devem ter as nossas metas, os nossos indicadores, e no mínimo tem que estar linkado com todo o plano estratégico, né, delas. E eu queria muito te ouvir, Cláudia, você que está em várias palestras, em sala, em cursos, o movimento focado em ESG, então essas metas que a gente vem estabelecendo, muitas empresas a público, né, e nem vou entrar os motivos, mas a público querendo manifestar e dizer que estão engajados nesse tema. Esse movimento, ele é um movimento que a gente vai conseguir observar como um impacto positivo, como transformador, e ver essa sociedade de fato gerando um resultado, ou você ainda acha que a gente está engatinhando e nem todos esses objetivos alguns a gente vai adequar a meta, pois um número, mas vai ter um ajuste? Nós vimos o próprio indicador ali da ONU com relação a gênero, tem alguns de emissões, tem alguns de questões climáticas, então não sei se tem alguma informação, enfim. Tem muita coisa para falar nessa resposta, e com muito cuidado, né? Primeira coisa, falando de Brasil, talvez seja que o nosso país, o nosso mercado também é muito heterogêneo. Então, você tem algumas ilhas de excelência, você tem algumas empresas que estão muito avançadas nessa agenda ESG, que já começaram até antes da moda, né? Mas mesmo algumas que começaram depois estão levando muito a sério. Realmente fazendo mudanças, não só cosméticas, né? Não só fazendo um relatório. Não só postando e nem contando, né? Divulgando, mas de fato estrutural. Fazendo mudanças, seja nos processos de produção, seja nos processos de seleção, né? De colaboradores, de executivos, seja na escolha de insumos e de fornecedores, mudanças reais, efetivas, que você sabe que tem impacto, né? Então, tem essas vamos dizer, esses centros de excelência, assim, no meio empresarial. Depois você tem lá uma mediana, né? Empresas que estão querendo surfar essa onda, mas não estão fazendo com a seriedade suficiente. E a grande maioria das empresas do Brasil, fora, né, dos grandes centros aqui, São Paulo, algumas outras capitais, e a grande maioria que são empresas médias e pequenas, né?
não estão ainda nesse momento, estão interessadas, estão tomando ações. Estão tentando aprender, né? O que eu posso fazer frente a essa realidade, né? Que já é um movimento, já né? É um movimento. Poxa, e às vezes iniciativas que eu classifico assim, iniciativas isoladas, sem materialidade, sem conexão com o negócio. Vamos fazer uma campanha de doação de alimentos uma vez no ano. Sim. É uma iniciativa que não dá para nem dizer que é ESG, é uma iniciativa filantrópica. Sim. De responsabilidade social, e tá ótimo. Tudo bem. Se o movimento ESG levou algumas empresas que não faziam nada a fazer esse mínimo, né? Sim. Tudo bem, tá tudo certo, mas não dá para dizer que ainda são ESG. Num plano mais global, o movimento ESG tá exatamente agora num momento crítico, principalmente nos Estados Unidos, né, que acabou virando um tema de divisão política lá, como todos os outros, né, o país rachado em dois, tudo é polarizado, o ESG foi polarizado também, então um lado do espectro político é contra, né, o movimento anti-woke é contra a agenda ESG, seja na pauta mudança climática, seja na pauta diversidade, e eu tenho usado, embora não veja no Brasil esse mesmo momento de crítica, eu sinto na lida direto com o cliente um pouco de, às vezes, resistência, porque a gente tá, e aí faço essa autocrítica como, né, professora, consultora na área. Eu acho que às vezes a gente exagera na pressão. Às vezes a gente leva o pêndulo muito longe para outro lado. Então, um cuidado que eu tenho, seja quando eu estou palestrando, seja quando eu estou entrevistando um executivo, seja quando eu estou ajudando a desenhar uma estratégia ESG, é entender o passo, qual é o tamanho do passo que essa empresa pode dar e que vai funcionar. Porque mais importante do que colocar uma estratégia e metas super ambiciosas que não vão ser cumpridas quando eu sair de lá, é colocar uma que, ainda que seja menos ambiciosa, eu tenho certeza que vai funcionar, porque é um passo do tamanho da perna da empresa. E claro que aqui você calibra, né? Bota um pouco de pressão, estimula, mostra as vantagens, né? De, por exemplo, aumentar a diversidade ou ser mais agressivo na redução de emissões de carbono, né? Você vai mostrando, mas sem apertar o botão do hiperespaço nas pessoas. Sim. E eu acho que a agenda ESG, em alguns pontos, em alguns fóruns e alguns dos grupos de pressão, com toda a boa intenção, né, de defender uma causa, por exemplo, a causa da diversidade, acabam apertando no botão do hiperespaço de pessoas que não estão preparadas para aquele discurso. Né? Então, a gente tem que acertar muito esse ponto, porque a Agenda 2030 da ONU vai ser muito longe, a gente não vai chegar nem perto de quase todos os objetivos, né? Não estamos nem perto. E tem um movimento contrário em nível mundial, isso é muito Estados Unidos, a Europa é outra história, até oposta a essa, né? Mas a gente aqui no Brasil tem bastante influência da cultura norte-americana. Então, ter um movimento forte contrário ao ESG, nesse momento, não ajuda em nada. Em nada. Né? E a gente vê, eu sei, assim, converso com muitos executivos, principalmente, né, o homem branco, cis, aquele que hoje tem que pedir desculpa por existir. Né? Quase isso. Tem que acolher também essas emoções. A gente tem que entender também o que esses movimentos estão provocando, né? Ter empatia com essas pessoas também. A gente precisa dessas pessoas para mudança, né? E simplesmente desengajá-las, né? Ou alijá-las dos processos não vai nos levar a lugar nenhum. Então, acho que a gente está bem nesse momento de ajustar o discurso para não perder o pouco de engajamento que a gente tem, sabe? Em quase todas as pautas, porque todas elas encontram alguma resistência, né? Sim. E eu vejo muito que na grande maioria dessas pautas, são pautas que em alguns momentos falta conhecimento, falta aprofundamento, mas chega o indicador. E aí precisa correr, faz o negócio correr para gerar o que a gente vai entregar. E você trouxe muito bem pontuado aqueles indicadores que são factíveis, né? Ou aqueles que ficam bonitos de contar, né? E aí fica um movimento incoerente, principalmente no Walk the Talk, porque a gente conta que vai fazer, então tem diversidade, mas também tem, entrando, acho que parte social, de governança e tudo mais, mas
mas é de fato ser legítimo, né? E que as pessoas consigam também, não sei, vou desenhar, vou construir, pedir ajuda, né? Tem consultorias hoje que possam tá próximo, desenhar isso, construir juntos e que a gente assuma o que é viável num curto espaço de tempo, num médio espaço de tempo e que isso de fato traga uma mensagem, acho que coerente, né? Dentro das universidades, dentro das corporações. Então, acho que tem aí uma grande oportunidade. E também tem um movimento, você esteve em um fórum recentemente fora e trouxe um movimento para liderança, uma técnica, tô querendo explorar um pouquinho mais com você, Cláudia. O que você pode contar por enquanto? Que eu sei que ainda não tá, é novidade aqui no Brasil, mas eu tô sentindo que tem coisa boa que vai chegar. Legal, mas sabe que é uma novidade que já está se disseminando rapidamente aqui no Brasil, né? Então, o próprio Pacto Global... acho que percebendo, né? Eu não fiz parte dessas discussões, estou longe, elas aconteceram muito nos países nórdicos nos últimos 2 anos. Percebendo que a gente como humanidade, né, não estava avançando na Agenda 2030, nem próximo do que deveria. Alguém teve um insight que é tão óbvio. Não adianta a gente querer mudar o mundo sem mudar as pessoas. Nossa, né? Que insight! Parece que foi assim. Exatamente. Né? Então... se desenhou um framework de desenvolvimento pessoal. Assim como tem os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou SDG, né, no inglês, agora a gente também tem os Objetivos de Desenvolvimento Individual, né? Ou em inglês é Inner Development Goals, os IDGs. Tenho certeza que todo mundo está ouvindo aqui o nosso podcast, ou já teve contato com essa sigla, ou terá em breve, dos IDGs, né? Os IDGs é um frame que está lá, que tem muito embasamento teórico, ele é baseado em 5 pilares de desenvolvimento individual, que eu tomo a liberdade de chamar de ampliação de consciência, né? Um reconhecimento de que a gente precisa trabalhar a nossa competência ética, vou chamar assim, eles não falam isso, eu que estou falando. Assim como a gente trabalha as nossas competências técnicas, as nossas outras competências comportamentais, cognitivas, né? Assim como a gente está sempre estudando, fazendo treinamento, né? Fazendo coaching, se aperfeiçoando. Né? Em outras áreas a gente também tem que se aperfeiçoar na nossa competência ética. E esse frame permite isso. Então, eles são 5 pilares. Um é o self, eu comigo mesmo, meu autoconhecimento, minha bússola interna de valores, né? Entender e gerenciar as minhas emoções e tal. E depois tem a minha relação com o outro, a minha relação com o ambiente, a colaboração, a minha capacidade de transformação, de ser um agente de transformação. Esse é o último pilar. E aí as técnicas aqui, elas envolvem coisas que o mundo corporativo não estava... que se falava muito pouco, né? Técnicas como meditação, vivências, experiências. Eu agora, por acaso, amanhã estou indo para um retiro dos IDGs em Florianópolis e tal. Porque realmente com o mesmo nível de consciência que gerou... essa frase não é minha, parece que é do Einstein, né? A gente não vai resolver os problemas da humanidade com o mesmo nível de consciência que os gerou, né? Exato. A gente precisa trabalhar a nossa consciência. E no mundo que a gente vive, nesse contexto de pressão, de competição, né? De agressividade, de estresse, né? De burnout, nesse contexto empresarial que a gente vive, social também, by the way, a gente não vai conseguir fazer essa elevação, né, de consciência que a gente busca. Então, uma das coisas é como é que a gente desconecta desse mundo ou desse contexto para buscar essa evolução interna. Então, os IDGs funcionam através de hubs, que tem é super livre o movimento colaborativo de co-construção. Acho que não tem muito requisito para alguém fundar um hub. O Brasil já deve ter uns 20 hubs espalhados por aí. E um grupo de WhatsApp lá que conecta os hubs. Mas o importante não é nem necessariamente estar num hub, é conhecer, usar esse frame, seja quietinho em casa lá, cada um na sua, seja em grupos. Mas eu estou propondo introduzir
nos fóruns como o IBGC, onde eu dou aula, onde eu consigo influenciar, eu estou propondo introduzir os IDGs como tema core, transversal, né, em todas as discussões. Sim. Não adianta falar, não dá para falar de mudança climática sem falar disso, não dá para falar de diversidade sem falar disso, não dá para falar mais de resultado empresarial, sucesso empresarial sem falar disso. Porque aí sim que tem mudança, né? A mudança começa sempre dentro da gente, para aí sim a gente conseguir transformar de fora, né? É a mais difícil de fazer, né, Fê? É a mais complexa, né? A gente fala que cultura leva anos, a nossa, a gente tem gente que vive a vida inteira buscando de fato qual a real essência, né? Quanto que a gente precisa se conectar muitas vezes. Você trouxe aqui os exemplos de meditar, de estar só você com você mesma, né? Ver aonde são as suas grandes fortalezas, ter essa conexão, aí sim a gente consegue conectar com o externo. E de fato, acho que a realidade que a gente está vivendo, que não é uma realidade que a gente não vivia, mas eu também acredito muito que cada vez mais a gente está tendo pauta para poder falar sobre ela. Sim. A questão da gente estar se adoecendo, né, com um volume tão grande de informação e também tendo informações que não são reais, né, mas a gente tem uma pressão, um movimento, né, que isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo como um todo. Então a gente ter essa atenção, a gente dedicar esse tempo para que quando eu soube, né, que já está, né, mais disseminado, mas sem sombra de dúvida ainda não está tão pulverizado, as pessoas se conectando, então ter essa perspectiva de evolução, sem sombra de dúvida, é algo que vai agregar muito. Né? E a gente está chegando aqui no final, e eu fico sempre muito triste, porque olha, é uma pauta gigante para poder te explorar, né, literalmente esse conhecimento todo, e eu gosto sempre de terminar aqui nosso episódio na cara e na coragem, né? Que é exatamente a nossa marca. Então, eu queria muito que você compartilhasse um exemplo pessoal ou profissional, algo que tenha muito a ver com esse apelo, que você tenha vivido, então, que você tenha feito algo na cara e na coragem, ou alguma inspiração que você queira compartilhar para quem está nos ouvindo, né? Que está aí num processo de disrupção dentro da companhia, que está levantando essa bandeira de ética, ou que está levantando uma bandeira de conselho. Deixo livre, tá? Mas o apelo é muito do cara e na coragem. Eu não preparei essa resposta, então a primeira coisa que me veio à mente foi um episódio que aconteceu hoje mesmo, e que eu acho que não é confidencial. Eu acho que o evento não foi aberto, foi um evento fechado numa empresa. Eu era uma das painelistas, né? Como falei, a gente está na semana do Dia Mundial de Combate à Corrupção, então uma semana que tem muitos eventos de ética e tal, e hoje eu estava num painel na Sabesp, e falei depois de outras 3 autoridades, né? Um ex-ministro, uma pessoa do governo do estado aqui, um advogado renomado, enfim, a minha fala era a última. O evento começou às 9h, eu falei quase ao meio-dia. Depois o pessoal vai estar assistindo o podcast em outras datas, mas ontem foi votada na Câmara dos Deputados o projeto de lei da privatização da Sabesp, né, da venda do controle da Sabesp para a iniciativa privada. E isso mexe muito. Imagino, eu nunca fui de estatal, então nunca passei por uma situação de privatização, né? Mas já passei por mudança de controle de empresa, por essas situações de grandes mudanças, grandes transformações organizacionais. E ontem, quando eu me preparava para esse painel, pensando assim, nossa, né, como é que eu vou falar de ética para as pessoas que estão inseguras com o seu futuro, estão com medo, né? Talvez estejam algumas revoltadas, né? Daí falei com um ou com outro lá, se sentindo desvalorizadas, como se não estivessem entregando um bom trabalho para a população. Elas não estão com cabeça para falar sobre ética. Né? Ética é elevação de consciência, quando a pessoa está operando aqui na base de fome, frio, privação de sono, né? Ou medo, insegurança psicológica. Então é muito difícil você elevar a consciência. E falei para essas pessoas, depois delas já estarem há horas ouvindo sobre lei, sobre controle, sobre punição, sobre... Aí eu comecei a abrir, né? Você falou na cara e na coragem, abrir, colocando a minha vulnerabilidade. Eu disse, para mim é um desafio muito grande falar para vocês
hoje, né? Não só por falar depois dessas autoridades todas, também por ser a única coisa que separa vocês do almoço de vocês e do fim desse evento, mas também porque hoje não é um dia comum para vocês. E eu queria dizer para vocês que, mesmo não tendo vivido algo igual, talvez semelhante, mas não igual, eu queria demonstrar minha empatia. Queria dizer que, na medida do que eu posso, estou acolhendo aqui as emoções de vocês e que vocês também devem acolher. Porque trabalhar a cultura ética organizacional, também é trabalhar empatia, cuidado e esse acolhimento pessoal até, e do grupo também, né? Do que a gente está sentindo de emoções, independente de opinião sobre a privatização ou não, se é a favor ou contra, não tem nada a ver com isso. Sim. É legítimo que as pessoas que estão lá estejam se sentindo ameaçadas, inseguras, cheias de incerteza. Bom, só isso teve um efeito de conectar as pessoas, né? E até talvez de inspirar, porque depois eu recebi os feedbacks, até de um momento de inspiração, né, numa fase tão difícil que eles estão atravessando. Sim. Então, lembrei desse exemplo, assim, primeiro porque foi o primeiro que eu lembrei, porque acabou de acontecer, porque exigiu de mim vulnerabilidade, né? Sim. E das pessoas também, que sabe quando você sente ai, que bom. Tá. É isso que eu tô sentindo mesmo. Posso sentir? Posso. E tem alguém que tá aqui, não só tá cumprindo tabela, mas tá olhando pra mim, né? Então foi um momento legal, e eu acho que desenvolver a ética é cada vez mais a gente reconhecer a nossa humanidade e trabalhar com ela, né? Trabalhar internamente, individualmente, mas também ajudar os outros a melhorarem nas suas competências éticas, né? Dar o feedback não julgando, não cancelando, não polarizando, mas ajudando os outros a evoluírem, né? Eu acho que por isso esse exemplo de hoje mesmo me voltou aqui para responder essa pergunta. Excepcional. Ainda bem que ela não sabia a pergunta. Imagina se ela soubesse, se ela se preparasse. Então, não quero nem ver, mas eu quero sim que vocês deixem os comentários de vocês. Temas que a gente não aprofundou, perguntas que eu não tenha feito aqui para a Cláudia. Para quem conhece um pouco mais da Cláudia, sabe que eu poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Explorando esse vasto conhecimento por vários aspectos, várias, acho que nuances, não só de conselho, de ética, de liderança, pela experiência que ela tem. E eu primeiro quero muito agradecer por você ter aceitado o convite. Eu sei que eu concorro com uma agenda bem disputada, como ela trouxe, ela tá numa palestra de manhã e, enfim, a gente conseguiu, acho que explorar ao máximo, mas eu sei que as pessoas vão perguntar, onde te encontram, Cláudia? LinkedIn, tem, acho que trazendo um pouco mais de repertório de contato mesmo, como que eles podem te achar? Eu sou super ativa no LinkedIn, onde a maioria das... Tem vários artigos legais, viu? Tento botar spoiler tudo lá que eu publico, tento levar para lá. Então, uma maneira de encontrar muita coisa minha é lá mesmo. Tem alguns vídeos também de YouTube, de vários programas. E o spoiler que eu posso dar, mas ainda está no forno, é que no início do ano eu devo lançar um blog. Nem sei se eu comentei com você, Fê. Estou montando um blog para compilar tudo isso, né? Botar no mesmo lugar essas histórias, todas essas referências. Porque você começa a ver... São ideias construídas que, quando eu falo assim, 1 hora, né? Seja uma palestra, seja um podcast... Só dá pra falar um recorte, mas elas têm toda uma lógica, uma construção em volta. Então, ali eu acho que no blog eu vou conseguir mais fazer essas referências cruzadas, fazer, né, transmitir um pouco melhor. Eu aproveito para te agradecer demais, porque eu escrevi lá no livro que eu nem falei, também nem estava na minha bio ainda, porque foi lançado... terça-feira, anteontem. Super recente. O Mulheres no Conselho, volume 2, da série Mulheres da Editora Líder. Eu tô nesse volume 2. E a frasezinha que eu abro o meu artigo é de uma empresária americana que diz assim: poder é ter uma voz para inspirar, influenciar e gerar mudança. E para mim é isso mesmo, assim, poder compartilhar vivências e estudos e enfim, né, conhecimento, insights, para que as pessoas se empoderem, para elas transformarem o mundo,
é o meu grande propósito. Então, tá aqui conversando com você vai totalmente alinhado a esse propósito, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, e ela já deixou eu poder convidar mais um pouco, né, para vir aqui contar do blog, que será, a gente também traz o livro e aprofunda, acho que pauta realmente não falta. Então esse foi o primeiro episódio, tenho certeza que vocês adoraram, deixem as perguntas, os comentários, para mim foi inspiração pura, espero que para vocês também. Muito obrigada, e até mais, pessoal, obrigada!